E aí, adoráveis pecadores, tudo tranquilo? É isso mesmo. Eu e você não passamos de pecadores. Mas fiquem tranquilos, eu não vim aqui tomar o seu tempo e lhe fazer acusações. Afinal de contas, depois de muito tempo eu encontrei na Bíblia uma passagem que, ao mesmo tempo em que nos consola e nivela todo ser humano nascido nesta terra, também nos confronta, isso mesmo, nos joga contra a parede. Sabe qual é? Romanos 3:23. Pois todos pecaram. Você viu? E antes disso, não há um justo sequer. Você me pergunta, e daí, qual é o problema disso? O problema é que eu não li todo o versículo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E antes disso, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há um sequer. Não há quem faça o bem. Então você diz, é mentira. Hoje mesmo eu doei uma boa quantia para a caridade. Eu distribuo cestas básicas. Outro diz, eu fiz isso ou aquilo do fundo do meu coração e Deus conhece o meu coração. Sim, Deus conhece o seu coração. E o próprio Deus diz em sua palavra, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Meu amigo, minha amiga, a verdade dói. Eu já ouvi pessoas dizerem que não creem na Bíblia porque foi escrita por homens. Será que creriam se tivesse sido escrita pelo Michael Jackson? Ou um extraterrestre? Ou até mesmo pelo Chapolin Colorado? É claro que foi escrita por homens. Homens separados por Deus, iluminados pelo Espírito Santo. Mas teve gente que foi além. Me disseram certo dia no meu trabalho que a palavra de Deus foi escrita por algum louco qualquer. Eu fiquei em choque. Veja bem, em 1 Coríntios 1:18 está escrito, certamente a palavra da cruz é loucura. Opa, será que essa pessoa estava certa? Então vamos concluir o versículo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. É por meio da palavra que se fez carne, que habitou entre nós, que se entregou numa cruz, que Deus nos salva. Se você tem esse pensamento a respeito da palavra de Deus, sinto lhe dizer, you are lost. Você está perdido. Mas se você não é um desses e não chegou a esse ponto, vamos para a parte que nos confronta e nos constrange. A Bíblia diz em Efésios 2, versículos 4 e 5, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quando um criminoso comete um crime, é necessário que o meliante se apresente ao juiz em uma data determinada, acompanhado de um advogado para tentar justificar as ações cometidas pelo delinquente. Como você acabou de ver, se você não está em vida,
juntamente com Cristo, você está morto em delitos e pecados. E o salário do pecado é a morte. Essa é a única certeza que temos. Todos morreremos um dia. E cedo ou tarde, estaremos todos diante do tribunal do soberano e todo-poderoso juiz do universo. Detalhe: esse juiz não aceita suborno. Além do mais, o que você daria em troca da sua vida, se a sua vida pertence a ele? Entenda uma coisa: o pecado não é algo que eu e você apenas cometemos. A partir do momento da queda dos nossos primeiros pais no jardim, nós já nascemos em pecado. Escolher o mal faz parte de nós. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, nunca roubei, nunca tirei a vida de ninguém. E você acha que para morar no céu, na presença do Altíssimo, o padrão necessário é pautado na falível moralidade humana? Para morar no céu, você e eu temos de ser perfeitos. E agora já era, né? Mesmo para você, que já é um cristão, mas hoje mesmo você olhou com cobiça para alguém na rua, sendo cristão, participou de alguma piada suja no trabalho e etc. Enfim, se todos os nossos pecados não estiverem cobertos, todos estaremos condenados ao inferno eterno. O que fazer para ser salvo então? Eu já disse, seja perfeito. Mas isso é impossível. Entenda uma coisa: a grande salvação é uma tremenda obra de Deus, do princípio ao fim. Ao contrário do que muitos pensam, Deus não abandonou o homem aqui sozinho depois que o homem pecou. Ainda existe, nesse mundo caído, uma graça comum, a qual Deus derrama sobre todos os homens, mesmo sobre os piores seres humanos. As doenças, sofrimento e a morte são consequências do pecado original. A fome, as guerras, as desigualdades são resultado dos nossos corações egoístas e ambiciosos. E se você acha que está ruim, saiba que haverá um dia em que a mão do Senhor, que ainda está estendida para abençoar os moradores da terra, será retirada. E aí então os homens serão todos entregues a si mesmos e trarão à tona, de dentro de si, toda a fúria e o desejo de pecar. Mas em meio a tudo isso, Deus separou para si um povo, para o qual Ele dispensa uma graça redentora, salvadora. E de que forma eu posso alcançar essa graça? De graça. O quê? Sim. Você é justificado de graça. A justificação é a vida justa e perfeita de Cristo, sem pecado, cumprindo toda a lei de Deus, sem mancha alguma. Essa justiça é imputada, é creditada a mim e a você, pecadores inúteis. E isso é de graça? Sim, levando em consideração o que merecemos e o que nos é exigido, sim. Mas para Deus não foi de graça.
custou a vida do seu único filho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você entregaria um filho seu para morrer uma morte terrível e violenta para salvar uma pessoa boa? Imagino que sua resposta seja negativa. Mas Deus não poupou seu único filho. Em nosso favor, Deus moeu Jesus na cruz. Eu e você não devemos nada ao diabo. A nossa dívida é com Deus. Cristo é a nossa redenção. E Ele pagou um preço altíssimo para nos livrar do peso da condenação que os nossos pecados merecem. Sendo ferido, humilhado, foi açoitado, esmurrado, cuspido, esmagado. Quando ele estava no jardim do Getsêmani, 3 vezes ele orou para que, se fosse possível, não lhe fosse necessário beber o cálice que lhe fora proposto. Que cálice era esse? Esse era o cálice da ira de Deus, que deveria cair sobre mim e sobre você. Mas Deus esmagou seu filho debaixo da sua santa e justa ira. O homem quebrou a aliança da graça. E com a desobediência entrou o pecado no mundo. Então o homem tinha que pagar o preço do resgate. Já que sem Cristo no mundo, somos filhos da desobediência, destinados a receber a ira de Deus. O nosso pecado o levou a esse extremo. Eu te pergunto, é de graça? Não. Custou a vida da pessoa mais valiosa e preciosa que já pisou nesta terra. E para que você receba essa graça redentora em sua vida, existem 2 palavras de ordem: arrependa-se e creia. Ah, mas eu já creio em Jesus. Nele e no que mais. Se você precisa de algum outro intercessor, além do Espírito Santo, para ajudar a Jesus, saiba de uma coisa: você está anulando o que Ele fez por você. Ele não precisa de ninguém. Foi Ele quem se entregou. Foi Ele quem sofreu. É Ele que ressuscitou. E é Ele que está assentado em um trono de glória à destra de Deus. Ele é autossuficiente, soberano, transcendente. Entenda de uma vez por todas. Ele é o único mediador entre Deus e você. Não há nenhum santo além de Jesus. Louvado seja Deus.